Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Amém? Diz assim, a partir do versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Deixa eu frisar bem esse versículo, porque ele pode ser a chave da nossa mensagem de hoje. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, desde o ventre da sua mãe, nasceu assim, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, todos os dias, não era só no domingo, nem só no sábado, era todos os dias o colocavam ali, na porta chamada Formosa, para pedir o quê? Esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava, para quê? Pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Amém. Poder sentar, estamos até aqui, a palavra do Senhor. Por que Jesus fundou a igreja? Por que Jesus treinou os apóstolos antes de mandá-los de dois em dois a pregar a palavra de Deus? Por que ele fez milagres na frente deles? São perguntas que a igreja precisa fazer para esse texto, para esse episódio. Um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu aprendi uma lição com uma certa pessoa que eu gosto muito de conversar. E aí eu chego, cumprimento a pessoa. A primeira pessoa que eu chego, eu cumprimento, e às vezes eu entabulo uma conversa com ela. E eu sou assim. E aí eu quero terminar aquela conversa com aquela pessoa. Mas quando tem outras pessoas chegando, tipo na igreja, elas vêm te cumprimentar, certo? E eu não quero parar o meu assunto ali, e eu continuo conversando. E uma certa feita, uma pessoa veio e me cumprimentou, e eu, tal. A pessoa puxou minha mão e disse para mim assim: olha nos meus olhos quando eu te cumprimento. Ali eu aprendi uma coisa. E com esse texto, essa coisa que eu aprendi naquele dia,
Nós vamos aprender uns com os outros, não é? E o que eu aprendi naquele dia, esse texto vem coroar o nosso olhar. Quando nós olhamos nos olhos de uma pessoa, quando nós cumprimentamos a pessoa e olhamos nos olhos dela, ela se sente importante. Talvez naquele dia ela estava precisando de um aperto de mão, não só de um aperto de mão, mas um olhar sincero. E naquele momento ela, poxa, alguém olhou para mim, alguém olhou para mim. Esse homem, todos os dias ele era trazido ali. Nós sabemos que pessoas que pedem esmola, mendigo, nós sabemos que alguns pedem porque tem necessidade de pedir, porque não conseguem trabalhar, porque não conseguem desenvolver uma profissão. Claro, tem aquelas exceções que não, o cara não precisa. A gente vê por aí e a gente vê que o camarada é forte, bonito até, vistoso, mas o cara não quer trabalhar. Para esses, o apóstolo Paulo escreve: aquele que quiser trabalhar, que não coma. Tipo, não seja um peso para os outros. Mas o mendigo, as pessoas dão a esmola, mas não olham os seus olhos. As pessoas simplesmente pegam a moedinha a menor que tiver na frente, ou a primeira que achar, né? Hoje em dia está meio difícil por causa do Pix, né? Mas está meio difícil ter uma nota no bolso. Mas enfim, a pessoa tira a nota e joga dentro daquela caixinha, ou chapéu, sei lá como que o mendigo está ali, pedindo a esmola. Joga e sai. Põe a esmola e sai. Esse mendigo, ele pediu uma esmola para Pedro e João. E o texto diz que ele era trazido ali todos os dias, então era comum ele estar. Pedro e João já estiveram outras vezes ali, naquela mesma porta, com aquele mesmo mendigo. Mas, de repente, Pedro e João, na época que eles não conheciam a Jesus, não andavam com Jesus, eles provavelmente, não sei se isso aconteceu, estou conjecturando, ok? Mas provavelmente eles simplesmente jogaram uma moedinha ou alguma coisa sobre a capa, que naquela época o mendigo eles cediam uma capa no chão, e as pessoas jogavam as esmolas naquela capa. E pronto, eles tinham feito a parte deles. O que nos leva a ver que Jesus, ele não criou um sistema filantrópico, ele não criou a igreja somente para dar esmola, ele não criou a igreja simplesmente para isso. Ele criou a igreja, ele fundou a igreja, ele fundou o seu corpo, e a igreja é o corpo de Cristo sobre a terra. Ele fundou o seu corpo para que a igreja faça além das esmolas, para que a igreja realize aquilo que ele realizou. Afinal de contas, somos chamados cristãos, porque nós somos aqueles que seguem a Cristo. Foram chamados discípulos na época, porque eram aqueles que seguiam a Cristo, que procuravam fazer as suas obras. E onde a igreja está nos dias de hoje? Onde nós estamos no dia de hoje? Que obras nós estamos realizando? O que nossas mãos estão realizando? O que os nossos olhos estão visualizando, vendo e procurando enxergar? Essas são perguntas difíceis de serem respondidas. Essas são perguntas doídas
bonitas para serem pensadas, mas são perguntas que precisam encontrar respostas na igreja, no corpo de Cristo. O texto nos fala que ele, vendo a Pedro e João, que iam fazendo o quê? Entrando no templo. O texto ainda nos fala que era na hora da oração, a nona. Tudo perfeito, tudo normal. A igreja está entrando dentro do templo. A igreja vem nas ruas para o templo. Hoje em dia nós vemos de carro. Houve uma época em que eu ia para a igreja a pé. E quantas pessoas eu encontrava na rua? Algumas eu as cumprimentava, outras eu já as conhecia e eu cumprimentava e as convidava para ir à igreja. Algumas diziam para mim: hoje não, mas que hora que é o culto? É no domingo, é tal hora, assim, onde que é a sua igreja mesmo? É em tal lugar. Então domingo eu vou lá. Mas às vezes a pessoa falava: domingo eu vou lá e não ia. E às vezes a igreja está vindo. Hoje nós vemos de carro. Hoje nós não conversamos com as pessoas quando nós vemos de casa para a igreja. Não estou falando para que a igreja tem que vir a pé para a igreja, ok? Não, a igreja tem que evangelizar antes de vir para o templo. Ou quando vir, se possível, encontrar alguém, a convidar, evangelizar, fazer aquilo que Jesus nos mandou: ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Nós não podemos e não devemos escolher a quem nós vamos pregar o evangelho. Nós não podemos e não devemos escolher a quem nós vamos cumprimentar e olhar nos olhos. A igreja não pode fazer isso, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ir e evangelizar e pregar o evangelho a toda criatura. É isso, essa é a função da igreja. E ali então aquele mendigo, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. O coração de Pedro naquele dia estava ardendo. Ele tinha acabado de ver coisas fantásticas acontecendo. Ele tinha acabado de ver Bartimeu circular. Ele tinha acabado de ver pessoas se levantarem do seu marasmo, das suas paralisias físicas e espirituais. Ele tinha visto grandes coisas. Ele já sabia que lá no passado, o mesmo Deus que agia naqueles dias, já tinha aberto o mar para o povo passar a pés enxutos, já tinha aberto o rio Jordão para que o povo passe e atravesse a pés enxutos do outro lado, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Ele já sabia disso, ele conhecia isso, e agora ele tinha andado com o milagre de pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno. Aliás, por que será que ele disse Jesus, o Nazareno? Para que o povo ali identificasse quem realmente era. Porque muitos só conheciam Jesus assim. Jesus o Nazareno, aquele que nasceu em Belém, em Nazaré, aquele que veio de Nazaré. Por aí afora, existem pessoas que só conhecem Jesus assim, de ouvir falar, não de andar com Ele. E infelizmente, às vezes até dentro da igreja, existem pessoas que conhecem Jesus somente de ouvir, mas não de andar com Ele. E é mais incrível ainda, que tem pessoas aí fora, que conhecem Jesus de ouvir falar, mas lá no fundo do seu coração, tem uma vontade, um desejo grande de andar com Ele.
mas algo as impede. E às vezes, o que impede é um olhar nosso. É a igreja olhar não para as necessidades físicas das pessoas. Isso é muito importante. É muito importante. A gente se sente amado quando recebe uma oferta, quando recebe uma cesta básica, quando a gente está precisando e recebe alguma coisa. A gente se sente amado, a gente se sente honrado até. Mas está na hora, e já chegou, da igreja olhar para as necessidades espirituais. Chega de dar esmola. Chega de dar somente esmola, povo. Foi o que Pedro entendeu naquela hora. Talvez ele fosse entrando para o templo e, aliás, ele ia entrando para o templo, mas eu digo assim, às vezes ele já tinha dado um passo para dentro do templo e de repente algo se move nele e ele volta. Ele dá um passo para trás e diz algo fantástico para esse mendigo. Veja bem, o versículo de número 5 diz assim que ele olhou para eles. Ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. Mas por que ele olhou para eles? Porque Pedro, no versículo de número 4, aqui diz, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Aí é que está a mudança verdadeira. A mudança verdadeira no coração de Pedro, no coração do crente, no coração da igreja. A mudança está aí. E a mudança e a transformação na vida daquela pessoa que pede somente uma esmola. Ela espera receber na igreja uma esmola. Mas a igreja, nós muitas vezes nos esquecemos que nós temos o poder para dar muito mais do que uma esmola para as pessoas de fora, ou para as pessoas aqui dentro. Ah, Jesus. Então Pedro, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou, esperando receber alguma coisa. Olha aqui o que acontece. Esperando receber alguma coisa. Deixa eu fazer aqui algo que eu acho importante fazer para os nossos olhos visualizar. Deixa eu ver aqui. O que eu vou pegar para ser um ator aqui na frente agora? Deixa eu ver aqui. Chamar o Gabriel. É Gabriel seu nome? Ele é o mendigo. Ele está ali, a porta formosa. Olha o nome da porta. Ele está sentado à porta formosa. Pedro e João. Não vou chamar ninguém aqui para fazer o João, eu vou fazer o Pedro. Pedro e João, eles vão chegando no templo. É hora da oração, vamos orar, terça-feira, às 7 horas, vamos chegar. Vem chegando, e ali está o mendigo, que era colocado todos os dias naquele lugar. Todos os dias. Esse horário de oração lá tinha todos os dias, pelo jeito. Ele era colocado ali todos os dias. Pedro e João vão entrando e de repente
ele fica para Pedro. Ele olha para Pedro e Pedro olha nos seus olhos. E então ele fica na esperança, na expectativa de receber alguma coisa. E agora Pedro olha para ele, fita nos seus olhos, e ele olha para Pedro. Então há uma comunicação física visual. O visual é o espiritual. Veja que ele está fazendo bem certinho com a Pedro, ele não abre nem um sorriso, porque Pedro diz para ele assim: eu não tenho ouro e nem prata. E ele esperava receber ouro ou prata, alguma coisa. E ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Glória a Deus. E então aquele mendigo paralítico, coxo, ele pensa: o que será que ele vai me dar? Não era isso que você iria pensar? Exatamente. O que será que ele vai me dar? E Pedro diz: eu tenho algo melhor para te dar. Segura na mão direita, essa aqui. Segura na mão direita. E diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Mas o poder é tão grande, a fé de Pedro é tão grande, o amor de Deus é tão grande dentro de Pedro nessa hora, que ele puxa e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Pode sentar. Glória. Esse homem, então, diz o texto que ele sai saltando de alegria. Glória a Deus. Isso é o que a igreja tem que fazer. Mas isso é o que Deus, o que o Senhor Jesus espera de nós, que nós venhamos a fazer mais. O poder está em nós, o poder de Jesus Cristo exala em nós e pode fazer muito mais para as pessoas do que você pode estar imaginando. Talvez nós nos achamos tão frágeis, nós nos achamos tão fracos, nós nos achamos tão incapazes de executar, de fazer um milagre, de que o milagre aconteça através das nossas mãos, que não temos a atitude certa para as pessoas. Pegar na mão não é apenas orar para que a pessoa seja curada. Entenda que aqui Pedro faz muito mais do que isso. Ele pega na mão desse homem coxo de nascença. Ele sabia, ele já tinha visto esse homem ali várias e várias vezes. E o povo ali sabia que esse homem era coxo de nascença. Ele nasceu assim, ele não teve um acidente, ficou assim, não. Ele era assim desde nascido no ventre da sua mãe. Ele era assim desde antes de nascer. Ele era assim. Mas Pedro, movido por tão grande império, uma tão vontade de fazer a obra do Senhor como tem que ser feita, que ele pega na mão desse homem e o puxa para cima e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Isso faz toda a diferença, meus queridos. Isso faz toda a diferença. Na maneira de pregar o Evangelho, faz toda a diferença. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, nem ouro, mas eu tenho algo maior que isso, e eu posso te dar. Eu já contei aqui de uma vez que eu dei uma esmola, dei uma nota de real para uma pessoa que veio pedir esmola no meu portão. E naquele dia eu senti isso que Pedro sentiu.
era um jovem, era um daqueles que não tinha coragem de trabalhar. Eu não me importei com isso, eu não discriminei naquele dia, eu fiz algo diferente. Eu fui até a minha estante, escolhi um livro e dei para ele. Falei, leia esse livro, ele vai te fazer bem. Ele pegou aquele livro, botou no seu peito, abraçou, eu vou ler e guardar tudo que está escrito dentro do meu coração. E na hora que eu fui entregar aquela nota para ele foi para pegar, eu puxei. Eu falei, eu tenho algo para te dar ainda. E eu falei, pega essa nota. O que está escrito aí embaixo no barraco? Você sabe ler? Ele disse, eu sei. Então pega e lê. O que está escrito aí embaixo? Ele leu, está escrito, Deus seja louvado. Eu falei assim para ele, então, pega essa nota e com essa nota você louve a Deus. E com a sua vida você louve a Deus. Busque a Deus. Lágrimas caindo do rosto daquele rapaz. Ele dobrou aquela nota, colocou no seu bolso e disse para mim, essa nota eu não gasto nunca mais. Essa vai ficar comigo, para lembrar desse momento. E eu vou voltar para Deus. É isso. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão pedindo esmola, mas elas querem mais que mais esmola. Elas querem mudança. Como diz a palavra de Deus aqui hoje, o coração do homem é enganoso. Tremendamente enganoso. E o coração do homem, ele tenta enganá-lo. Satanás faz isso. Ele tenta enganar. E a pessoa diz, não preciso de Deus. Mas lá no fundo, ela sabe que precisa. Muito mais poderíamos falar, mas fica isso aqui. As pessoas olham para nós, olham para a igreja, como olhavam para os apóstolos. Olham esperando receber alguma coisa. Mas e aí? Nós estamos preparados? Para dar aquilo que elas esperam? Ou estamos preparados para dar aquilo que elas precisam? Ora, Deus faz isso conosco. Muitas vezes Ele dá aquilo que nós precisamos e nós estamos pedindo aquilo que nós queremos. E muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que nós estamos precisando. E Deus, sabendo disso, Ele não dá aquilo que nós estamos querendo. Ele nos dá aquilo que nós estamos precisando. Então, se nós somos discípulos, se nós somos a igreja de Jesus Cristo, é isso que nós temos que dar. É isso que nós temos que procurar dar às pessoas, dar aquilo que elas precisam, ter sensibilidade, buscar sensibilidade espiritual para entregar para as pessoas aquilo que elas precisam receber. Que Deus nos ajude nessa missão. Vamos nos colocar de pé.